Boa noite a todos, como é que estão? Lisa Pura, canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, essa semana estou falando sobre gripe aviária. Bom, gente, agora eu vou começar as consequências do passado em relação à Europa. Em 1918, a cidade da Europa tem um surto de gripe espanhola muito poderosíssimo que mata centenas e centenas de pessoas. Começava aí até então a saga de um vírus mortal que se deu quase no fim da Primeira Guerra Mundial, pouco antes do fim da Primeira Guerra Mundial, que eu contei para vocês aqui, começou em 1914 e perdurou até o tempo de 1928. Olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. É claro, gente, tem coisas que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, porque sem leitura e sem estudo o canal não chega a lugar nenhum. Mas, gente, quando eu decidi fazer uma semana especial sobre esse tipo de vírus, ou coronavírus, gripe do frango, gripe espanhola, eu decidi atrasar até então um pouco de alguns temas do canal e decidi ir ao ponto. Gente, por que eu decidi falar sobre a gripe espanhola? Porque eu estou numa semana especial sobre gripe aviária. O que é gripe aviária? No tocante é o seguinte: hoje conhecemos talvez até um ponto, talvez até decisivo em relação à questão daquela época lá. Era uma época muito difícil. E olha, gente, aquela época quando surgiu um vírus novo, daí eu vou interpelar para a época de 2020, 2006, quando ocorreu tudo, quando a tecnologia avançou e muito. Por exemplo, quando hoje aparece um vírus novo, ele é levado em laboratório, a sequência genética dele é traçada. Por quê? Porque no traçamento da linha da sequência, da frequência genética, por que eles traçam isso daí? Porque eles têm por si que essa nova doença vai ter uma vacina que vai combater a doença e que vai impedir com que essa doença se espalhe pelo mundo. Em 1918, quando deu-se o início da gripe espanhola, não tinha vacina, não tinha cientista, não tinha médicos, não tinha nada. Então, ou seja, o que aconteceu? Aquela época era quase como se fosse cair, era quase como se a pessoa fosse pular de um lugar, um morro, um penhasco bem alto, sem paraquedas nenhuma. O que é? Surpresa. A pessoa iria chegar, sabe como, no chão? Nem vou comentar com vocês. Então é o seguinte, gente. O que aconteceu em 1914 a 1918 foi até então uma atrapalhada atrás da outra. Por quê? Da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial começa por um fato absurdo. Eu contei para vocês no canal sobre a Primeira Guerra Mundial, mas eu falei que ainda tinha traços da Primeira Guerra Mundial que eu iria comentar com vocês no canal. Por quê? Porque lembre-se que nem tudo que rolou na Primeira Guerra Mundial eu contei para vocês, e eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque é o seguinte: eu falei para vocês que eu tinha uma revista
E eu falei para vocês que eu iria dividi-la em parte dessa revista. E essa da gripe espanhola é uma parte. Então é o seguinte, a gripe espanhola dá o início em 1914, 1918, quer dizer. E olha, gente, eu soube relatos de que a gripe espanhola, ela chegou no Brasil e matou muitas centenas de pessoas. Gente, o coronavírus, quando ele chegou ao Brasil em 2020, logo ele se espalhou. Ele não ficou rondando num determinado ponto, num determinado lugar. Ele não escolheu, vou escolher lugar tal. Não vou nem citar o nome do lugar, porque daí depois não quero que pensam, minha cidade é isso, minha cidade... Não, gente, o coronavírus ele podia ter escolhido qualquer lugar, até parte de uma mata. Podia ter, talvez até... os bichos ter contraído o coronavírus. Mas não, gente. O coronavírus ele se espalhou do sul ao leste. Do leste ao sudeste. Do centro-oeste ao nordeste. Então é o seguinte, gente. Ele se espalhou por todo o canto. Gente, não quero dizer que o coronavírus ele não se espalhou porque, gente... Ele se espalhou até onde ninguém imaginava. Ele chegou a Madagascar, ele chegou à Indonésia, chegou à Tailândia, chegou ao Sri Lanka, chegou aos Estados Unidos, à Espanha, à Alemanha, à Itália, Londres também, Portugal, França, Marrocos, todos os países, exceto um que sentiu o poder menos intenso, que foi Israel. Israel não chegou a sentir a força do coronavírus. Eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque é o seguinte, Israel é uma cidade que se preparou. Olha, gente, vemos que Israel não tem muito simbologia em relação à preparação de catástrofe natural. Mas, sabe o que acontece? Simplesmente, Israel, ele se preparou com o quê? Com um negócio de leito, um monte de coisa. E um monte de coisa. Então é o seguinte, gente. Israel se preparou mentalmente e fisicamente para o que ia acontecer. Então é o seguinte, gente, não se detém em relação a Israel, porque Israel foi um país que suportou a pancada do coronavírus. Porque é o seguinte, a Alemanha, que era para ser um país que era para ser um país que não deveria ter sido atingido pelo coronavírus, mesmo assim houve centenas de casos e teve morte, sim. Teve pessoas que morreram na Alemanha, sim. Então é o seguinte, até o país mais preparado se sentiu menos preparado. E ali o gripe do frango também. A gripe do frango não se assemelha-se muito, porque nas revistas minhas que eu vi, e eu vou dar um adendo para vocês depois de uma imagem que eu vi numa revista minha,